Olá pessoal, tudo bem? O tema desta aula será como fazer requisições com Postman, tá? A ideia é assim, a gente está desenvolvendo um back-end que não tem HTML, né? Ele é separado do front-end e nós ainda não temos o front-end pronto para estar fazendo os testes, né? Então eu desenvolvo uma funcionalidade aqui no back-end, como que eu vou me certificar de que ela está, né, trabalhando como deveria? Tá? Então a gente tem alguns softwares para isso, algumas ferramentas, tá, que são desenvolvidas para executar requisições. Tá? Basicamente são feitas para testar APIs. E eu vou adotar aqui o Postman, que é o software mais popular para essa finalidade. Né? Então ele é um software que nos permite montar requisições ali simuladas para testar nosso back-end. Tudo bem? Então, antes de a gente voltar a programar aqui, né? Até porque, lembre-se, é, a gente ainda não tem nenhum comportamento de fato desenvolvido aqui. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho sobre o Postman, tá? Então, eu já estou com ele aberto aqui, tá? E como que funciona? Primeiro, a gente consegue criar coleções aqui. Então, de forma geral, a gente costuma criar uma coleção para cada aplicação que a gente está desenvolvendo. Então, no momento a gente está desenvolvendo essa aplicação aí para reserva de mesas, então o que que nós fazemos? Nós criamos uma coleção para isso que vai agrupar todas as requisições, né, a todas as rotas possíveis aí da nossa aplicação atual, ok? Então eu vou criar aqui uma collection. Eu posso dar um nome para essa coleção. Vamos colocar aqui, ó, API reserva de mesas, ok? Nos laboratórios, pessoal, já tem esse software baixado, tá? Agora quem está desenvolvendo no próprio computador, vai lá na internet, baixa o Postman, instala. A instalação é bem tranquila e aí começa a usar. E aí, pessoal, uma vez que eu criei uma coleção, eu posso ir criando requisições aqui, tá? Então, por exemplo, para este vídeo, né? Para esta aula, nós temos quantas rotas possíveis aqui, né? Por enquanto a gente está trabalhando somente com autenticação. Se eu venho aqui no meu auth routes, né, meu arquivo de rotas de autenticação, nós temos aqui a previsão de duas rotas, né? Lembrando que a gente só tem post aqui por quê? Né? As rotas de GET que nós teríamos para se cadastrar, para fazer login, seria aquelas rotas que a pessoa acessa para obter o formulário de cadastro. Mas agora, esses formulários eles ficarão totalmente no front-end, tá? Ah, professor, quer dizer que quando a gente usa API a gente nunca vai ter método GET? Não é isso, tá? Mais para frente a gente vai ter algumas operações com GET também. Só que todas as operações que nós temos quando a gente está utilizando a API são feitas para inserir ou buscar dados, dados puros, e não formulários, HTML, CSS, ok? Então, quando eu precisar buscar dados na minha aplicação, eu vou usar o GET, sim. Tá? Quando eu precisar inserir dados, enviar dados para a minha aplicação inserir ou para verificar alguma coisa, eu vou utilizar POST. Agora a gente não vai ter rotas que servem para buscar páginas HTML, tudo bem? Então, no momento aqui nós temos duas rotas, né? Auth barra login e auth barra cadastro, tá? Então, já vou adiantar aqui, vou criar duas requisições, uma para cada rota que nós já previmos no nosso sistema. Então, add a request já aparece aqui para mim, né? Ou depois, quando não aparecer essa mensagem, eu posso vir aqui também, tá? Então, três pontinhos, add request. E aí, né, ele criou uma requisição aqui com o nome new request do tipo get. Então, vamos alterar isso daqui. Primeiro que a gente vai testar login e cadastro, que são post. Então, muda aqui para post. Segundo, vamos colocar um nome que identifica direito essa requisição. Tá? Vou chamar aqui só de login. Lembrando, tá? Ou ressaltando, isso daqui é só o nome da minha requisição para eu conseguir identificá-la com facilidade aqui na lista. Porque mais para frente a gente vai ter dezenas de requisições aqui dentro dessa coleção. Tá? Agora, aqui é o nosso a nossa URL certinho, tá? Então eu vou colocar aqui, ó,
localhost, dois pontos, a porta que eu escolhi, barra auth, barra login. Tá? Então, é neste endereço que o Postman vai submeter a requisição para a gente poder testar. Beleza? Então, olha, já defini um nome para minha requisição, só um apelido mesmo aqui, ó, login. Defini o método HTTP que ele vai usar, tá? E defini aqui o URL. Bom, eu posso enviar essa requisição nesse momento? Vamos verificar. Tem aqui barra login. Barra login vai executar o método login aqui do auth controller, né? Se a gente for no auth controller, meu login não faz nada por enquanto, né? Então eu posso executar a requisição, só que ela vai ficar lá processando e nunca vai ter um retorno, porque eu não programei o retorno aqui, né? Mas vamos testar. Deixa eu colocar essa aplicação para rodar primeiro. npm start. Ok? Então, por enquanto, o que vai acontecer se eu pedir para o Postman enviar essa requisição? Vamos lá? Send. Olha lá, ele vai ficar aqui esperando infinitamente, né? Por quê? Porque o meu servidor não programou uma resposta, tá? Deixa eu cancelar aqui. Aqui, pessoal, tá post e ele não atualizou aqui. Eu acho que é porque eu preciso dar um Ctrl S, tá? Então, Ctrl S, lá. Agora ele já atualizou. Então, essas coisas que nós vamos colocando aqui dentro do Postman, né, as coleções, as requisições, a gente vai apertando o Ctrl S, e aí se eu fechar o Postman e voltar aqui, tá? Essa coleção vai estar aqui tudo certinho. Aí é legal que a gente pode ir programando no decorrer dos dias e tal, que essas requisições que nós criamos para testar a aplicação permanecem aqui. Beleza? Ok, então vamos programar alguma coisa, né? Já vou criar a requisição de cadastro. Eu acho que vai fazer mais sentido a gente ter o cadastro primeiro, né? Então, mesma ideia, tá? Ó, add request. Eu vou chamar aqui de cadastro. Vou mudar para post. E vou colocar aqui, eu já tinha feito para testar e ele já me sugeriu aqui, né? Essa rota, localhost, número da porta, auth cadastro. De novo, né? Vou dar um Ctrl S aqui para ele já atualizar aqui. Beleza? Ok. Pessoal, o que uma rota de cadastro? Para a gente efetuar o cadastro de um usuário, segundo o que a gente está programando aqui, o que nós precisamos? Né? Deixa eu abrir aqui o schema.prisma. Né? Meu usuário ele tem ID, mas o ID ele é gerado automaticamente. Aí nós temos nome, e-mail, senha e tipo. Né? Então nós precisamos enviar esses dados. Tá? Normalmente, né, assim, da forma que a gente já programou uma aplicação Node no semestre passado, esses dados seriam enviados por um formulário HTML, tá? Onde teria lá os inputs, cada input com um name. Tá? Aqui o formato é diferente, a gente vai enviar os dados puros em formato JSON. Tá? O servidor nunca vai precisar ficar lidando com HTML. Tá? Os dados sempre serão trocados em formato JSON. Então, a gente pode ver aqui na nossa requisição, cadastro, e em body, né, o corpo da requisição, eu venho aqui, ó, body, ele tá dizendo aqui que não vai enviar nada no body, né, no corpo da requisição. Então vamos pedir para ele inserir alguma coisa aqui em formato raw, que seria formato puro, né, bruto. E aqui ele me dá algumas opções, né? Posso enviar aqui algumas linguagens diferentes em texto, né, como dado puro, mas a gente vai utilizar aqui o JSON, né? Então vamos lá. Eu preciso abrir aqui uma chave, né, porque tudo aqui vai como se fosse dentro de um objeto, tá? Que é o nosso body. E aqui dentro eu crio, né, os dados, né, usando o formato JSON. O formato JSON ele sempre prevê que a gente precisa ter nome, valor, né? Então é sempre um par de chave e valor, melhor dizendo, né? Então, primeiro campo que a gente vai colocar, e-mail, né? Vamos inventar um e-mail aqui para testar, né? Então,
colocar algo diferente das aulas passadas para não dar conflito, porque eu não resetei o banco de dados, né? Então, eu vou colocar aqui pedro@gmail.com. Bom, a gente tem nome, né? Confere, o nome. A ordem aqui, pessoal, não tem muita importância, mas eu vou seguir só para a gente não se perder, tá? Então, vamos chamar aqui de Pedro Xavier Silva. Vamos inventar aqui também uma senha, né? É senha ou é password? É password. Então, password. E vamos colocar aqui ABC123. E por fim, tipo, né? Vou colocar aqui tipo cliente. Tá? O ideal, pessoal, é que a aplicação determine o tipo, né? Senão é muita responsabilidade que você vai estar colocando no front-end, né? Mas por enquanto, só para a gente testar, vou enviar dessa forma. Beleza? Ok. Então agora, se eu clicar em Send, a minha requisição vai ser enviada, esses dados serão submetidos para o servidor, só que a gente não está fazendo absolutamente nada com isso, tá? Então, vamos programar para o servidor fazer alguma coisa com isso, né? Então, a requisição vai chegar aqui na função de cadastro, e aí a gente pode extrair esses dados, tá? Eles já estão vindo no formato JSON, né? Posso pegar aqui, ó, nome, e-mail, password e tipo, e fazer ele receber do rec.body, porque as informações vão vir no corpo, no body, tá? Então, eu estou extraindo. Fiz aqui de uma forma mais abreviada, né? Mas eu poderia criar variável por variável e especificando aqui, né? rec.body.nome, .email, né? Mas aqui é uma forma mais direta de você extrair várias variáveis ali de um objeto. Ok? Bom, a gente já está vendo como que nós recebemos dados da requisição usando o Postman. Agora, como que a gente devolve? Né? A gente vai devolver também em formato JSON. Por enquanto, a gente não vai programar a função de cadastro exatamente. Né? Eu só vou mostrar para vocês como que a gente devolve os dados. Tá? Então, vamos imaginar aqui algo bem... um exemplo bem simples. Tá? Eu vou só fazer uma verificação se veio alguma coisa na variável nome. Então, tinha uma verificação de erro mesmo, né? Então, ó, se não veio o nome, né? Por isso essa exclamação. Se o nome é nulo ou nome.length, opa, for menor que, vamos supor que o nome precisa ter pelo menos 6 caracteres, né? Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Está escrito errado aqui. Tá? Vamos responder com um erro. Tá? Então, eu vou dar um return has. Normalmente a gente utilizava send, né? Mas send é uma função genérica para devolver texto. Né? Vamos utilizar aqui, ó, .json. Então a gente recebe dados em formato JSON e devolvemos dados também em formato JSON. Então aqui é uma situação de erro, tá? Aí, pessoal, nós temos que seguir o que foi definido aqui na nossa API. Tá? Isso daqui é a especificação da nossa API. Então aqui no cadastro, né? Ó, aqui de dados na requisição é nome, e-mail e password. Eu coloquei tipo, mas depois eu vou tirar, tá? Porque o tipo vai ser definido automaticamente dentro do servidor. E aí, como resposta, tá aqui, ó. Eu preciso devolver um objeto contendo uma mensagem, né? Um erro aqui, ó, como true ou false, e possivelmente um token se a autenticação der certo. Tá? Como eu não vou fazer o cadastro ainda e tal, então não tem token, né? Vamos ficar só com isso por enquanto. Tá? Então, mensagem e erro. Então, sempre tenho que seguir aqui certinho o que foi especificado na API. Então, vamos lá. Vou começar com erro, né, que é algo mais objetivo. Erro. True. Deu erro, né? O usuário enviou dados aqui que não são válidos para o cadastro. E a mensagem, né? Vamos colocar aqui, ó. O nome deve ter pelo menos 6 caracteres. Beleza? E aí não tem token para enviar.
Ok, então veja que eu segui certinho o que está especificado lá na API, tá? Mas aqui é em caso de erro, né? Aí, em caso de sucesso, vamos supor que eu salvei o meu usuário, né? Não deu nenhum erro, eu salvei meu usuário. O que eu faria? Aí eu devolveria também uma resposta em formato JSON, mas erro seria false, tá? A mensagem seria algo como usuário cadastrado com sucesso. E aí eu devolveria também um token, né? Como a gente está gerando token, está fazendo ainda o cadastro de verdade, eu vou colocar aqui algo aleatório. É só para a gente visualizar. Tranquilo? Então, olha só. Né? Independente do que acontecer, nós vamos enviar, né, uma resposta em formato JSON, né, com aqueles dados que foram previstos na API. Beleza? Professor, tem que ter sempre essa variável erro, essa variável mensagem? Não. É um padrão que eu e o professor de PTAC, né, especificamos para a gente começar a desenvolver, tá bom? Mas assim, cada empresa, cada aplicação vai ter um padrão diferente aí de como são organizados os objetos de requisição e resposta, tá? Vamos testar? Só conferir aqui, ó, a aplicação está rodando certinho, né? Nesse caso, né, teremos erro, né? A gente só está verificando o nome, né? Acredito que não, né? Porque nosso nome aqui tem bastante caracteres. Então, só enviar, tá? Send, olha lá, a requisição foi enviada, tá? 200 ok aqui, quer dizer que veio como sucesso a princípio, depois a gente vai aprender como que personaliza isso, tá? E aí está a nossa resposta, ó, erro, false, quer dizer que não teve erro. Usuário cadastrado com sucesso a mensagem, e esse daqui seria o token, né? Já fazendo uma autenticação automática, né? Porque tem sistema que você faz você acaba de se cadastrar e você tem que já logar em seguida. E tem sistema que você se cadastra e no momento que você conclui o cadastro, ele já te loga automático, né? Aqui eu estou imaginando um sistema que quando o usuário se cadastra já faz o login automático, ok? Bom, vamos testar a outra situação. Vou mandar aqui só Pedro, tá? Somente Pedro. Enviar. Olha lá. Erro. Sim, né? True. O nome deve ter pelo menos 6 caracteres. Então, pessoal, é assim que a gente trabalha com o Postman, assim que a gente testa APIs, tá? Na aplicação, quando a gente tiver com o front-end ali certinho, o que vai mudar? No back-end não vai mudar absolutamente nada. E o front-end, ele vai basicamente fazer essas requisições. Essas requisições que nós estamos usando aqui no Postman para testar o back-end serão exatamente as mesmas que o front-end vai fazer para o nosso back-end. Ok? Mas enquanto a gente não tem o front-end, a gente consegue ir desenvolvendo o back-end de forma independente com essa ferramenta de apoio. Beleza? Então vamos encerrar esse vídeo e no próximo a gente vai realmente programar a autenticação aqui para ela funcionar certinho, tá? Deixa eu fazer aquele típico git add ponto, git commit, para a gente ir guardando, né, o andamento aqui do projeto. Então, chamar aqui de testes com Postman, tá? Esses commits que eu estou fazendo, vocês não precisam seguir a mesma lógica que eu, tá? É que eu estou fazendo aqui na lógica da gravação das aulas. Beleza. Então, até o próximo vídeo.